de carro, ou eu vou ver se eu ganho na Mega Sena, ou eu vou, não é, mudar de carreira, vou sair do meu emprego, seja o que for. Geralmente esses planos que a gente faz, não é, são planos bem materiais, planos que nos remetem a nossas necessidades físicas, financeiras, fisiológicas, e muitas vezes eles não estão alinhados com o nosso propósito e espíritos que somos. E é sobre isso que a gente vai refletir um pouquinho hoje. E para isso eu vou convidar vocês a fazer uma viagem filosófica, né, dentro do Espiritismo. E primeiro eu queria dizer que essa frase, como a Alisson falou, se encontra na Bíblia, no livro do Antigo Testamento chamado Provérbios, que eu fui ver o que era, porque nem eu tinha conhecimento do que era esse livro. E é muito interessante, porque é uma coletânea de várias coleções, de vários escritos. E um deles, uma das partes, é atribuída a Salomão, que é exatamente essa parte do capítulo 19, versículo 21, que tem essa frase. Mas é um livro que fala muito de sabedoria, inclusive a sabedoria, ela mesma protagoniza algumas das falas, como se fosse ela falando. Então é um livro como se fosse uma coletânea de vários conselhos que são dados por diversos sábios. É considerado na Bíblia o livro realmente desta sabedoria, né, de Israel. É um livro muito precioso para a comunidade de Israel. Mas aí no Antigo Testamento a gente sabe que Deus, ele é apresentado como aquele Deus punitivo, aquele Deus que castiga, que manda pragas, que faz e desfaz, não é? E que manda e desmanda, e aquela coisa assim bem punitiva. E aquele Deus onde a humanidade ainda estava no estágio bem primitivo, então era aquela coisa necessária, era necessário que o Deus fosse apresentado dessa forma, bastante autoritária, para que as pessoas tomassem consciência exatamente, né, de que elas não estavam fazendo a coisa certa e elas tinham que mudar de caminho. Então, para nossos filhos que são mais rebeldes, nós somos mais duros com eles. Então, o Deus do Antigo Testamento é esse Deus mais castigante, digamos assim. Mas, quando a gente vê essa frase, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece são os propósitos de Deus. A gente pode pensar assim: poxa vida, que é nosso chato, porque isso quer dizer o quê? Que eu posso fazer o planejamento que for, mas no final das contas é Deus que vai decidir. Quer dizer que eu não tenho livre-arbítrio, quer dizer que eu não tenho liberdade. Então, nós fomos beber da fonte do Leão Denis para a gente conversar um pouquinho sobre alguns conceitos que permeiam esse tema. Nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que, por sinal, é um tratado assim, filosófico da vida da gente fantástico, né? E fizemos também algumas leituras da Joana de Ângeles para a gente entender outras coisas que estão por trás disso aí. Muito bem, então, vamos pegar duas palavrinhas dessa frase. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece são os propósitos de Deus, né? Vamos pegar a palavra planos, vamos pegar a palavra propósito. Se a gente for pensar nos planos, a gente vai pensar o quê? Nas coisas que a gente organiza, nas coisas que a gente gosta de fazer, que a gente se programa para fazer, não é? Que eu me planejo de uma certa forma para fazer. E o propósito seria algo mais, digamos, voltado à minha meta, ao sentido para o qual eu quero fazer aquele plano, né? Então, parece a princípio, quando a gente lê, que nossa liberdade ela é muito cerceada, não é? É uma liberdade muito restrita, porque, como assim? Eu não posso fazer o que eu quero? Tudo que eu vou fazer, então, se Deus não quiser que seja feito, não vai ser feito? Então, é muito interessante a gente pensar na liberdade em termos dessa filosofia
espírita que o Leon Denis nos traz, que ele diz assim: a liberdade é a condição necessária da alma humana, que sem ela não poderia construir o seu destino. Como assim? A liberdade é uma condição humana, sem ela eu não posso construir meu destino. Por quê? Porque é através da liberdade que eu vou ter a escolha, ou as escolhas que eu vou fazer, para o bem, para o mal, para um caminho, para outro, e isso é que vai determinar o curso do meu destino. Então aí, o Leon Denis já dá uma dica para a gente que o nosso destino não é bem assim. Deus não quer, não vai acontecer. Mas que ele é construído a partir de mim, como protagonista da minha vida, que vou, ao mesmo tempo, também, através das escolhas que eu faço, ter ou não essa liberdade e esse determinado fim, esse determinado destino. Então, já vimos aí a questão da liberdade. Porém, tem um detalhe. A liberdade, ela precisa ser acompanhada de uma palavrinha também muito importante, chamada responsabilidade. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo que fala sobre isso, que a liberdade e a responsabilidade andam juntas. Por muito tempo eu fiquei muito focada com isso, porque eu disse, como é que pode, né? A pessoa ser livre, mas ter que ter responsabilidade. Então, se eu tenho responsabilidade, eu não sou livre. A gente pode pensar assim, né? Por quê? Novamente, porque nós atrelamos o tema da liberdade como se fosse libertinagem, como se eu pudesse fazer o que eu quero, quando eu quero, aonde eu quero, do jeito que eu quero. E não é bem assim. Vamos refletir sobre isso. Por que a responsabilidade tem que vir com a liberdade? Vou dar um exemplo, bem corriqueiro. Eu sou um funcionário de uma empresa e, de repente, eu tenho liberdade, né? Como funcionário. Tem as regras da empresa, tem as responsabilidades, mas eu tenho a minha liberdade. Então, um dia eu chego tarde, outro dia eu não vou, outro dia eu invento que eu estou doente, pego um atestado, mentira. Outro dia eu simplesmente não faço meu trabalho direito. Enfim, não sou uma pessoa muito responsável. E aí, o meu chefe vai ficar meio... Peraí, o que está acontecendo com você? Né? O que vai acontecer com esse funcionário? Esse chefe vai ficar mais vigilante dele. Ou seja, a liberdade desse funcionário vai ser um pouco mais restrita, porque ele está utilizando da escolha dele para fazer o que ele bem quer e bem entende, porém, ele vai ser mais vigiado, concorda? Ao passo que, se eu sou um funcionário e eu chego na hora, sou de confiança, ajudo meu time, faço um bom trabalho, sou uma pessoa que gosto de chego no horário, saio no horário certo, combino as coisas direitinho, se eu tenho algum mérito, eu já aviso, já programo, eu vou ganhando a confiança, não é, do meu patrão. E com essa confiança, ele vai me dando mais liberdade. Por quê? Porque ele vai dizer, se essa pessoa está pedindo realmente para ir para o médico, e ela é tão confiável, provavelmente ela precisa ir para o médico. Então ele vai me dar mais liberdade, concordam? Assim é conosco e com Deus, com os nossos amigos espirituais. Quanto mais a gente vai conquistando esta responsabilidade, quanto mais a gente vai se envolvendo, quanto mais a gente vai se comprometendo e cumprindo com aquilo que a gente vai fazendo, com esses planos, mas esses planos alinhados com o que é correto, vamos traduzir isso para o Espiritismo, leis divinas, então eu estou cada vez mais arrodeado de espíritos que vão confiar em mim, que vão me dar mais missões importantes, que vão saber que eu vou dar conta, que eu estou mais comprometido, não é assim? Da mesma forma, se eu não cumpro com as minhas responsabilidades, se eu sou uma pessoa que estou sempre escolhendo o caminho errado, estou fazendo o que eu quero, estou nem aí,
não estou desenvolvendo as virtudes de acordo com as leis divinas, claro que a gente também vai atrair companhias que são companhias também não tão responsáveis, e os nossos anjos guardiões, os espíritos protetores que estão conosco, eles também vão ficar meio, né, cerceando um pouco a nossa liberdade. Por isso que às vezes a gente adoece, às vezes a gente tem um acidente que faz com que a gente fique paralisado, às vezes a gente perde um emprego, às vezes a gente perde a saúde, às vezes a gente é impedido de uma promoção no trabalho. Seja por for a, entre aspas, desgraça que aconteça, isso também está no Evangelho, é um mal necessário. Por quê? Porque quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Quando a gente não consegue entender e a gente consegue desenvolver isso de uma forma natural, entendendo, tomando consciência das coisas, a gente vai levar alguma rasteirinha para a gente aprender. Não é assim? Então, é importante que a gente entenda que essa liberdade ela está atrelada justamente à questão da responsabilidade. Mas para a gente ter responsabilidade, a gente precisa desenvolver uma coisa muito importante que se chama consciência. E aí a gente vai entrar num conceito que a ciência da psicologia, por exemplo, fala sobre isso, não é? Nós temos uma parte nossa que é consciente, ou seja, as coisas que vêm à tona na nossa mente, que nós temos ciência sobre, mas tem algumas coisas que nós temos inconscientes, né? O Freud, quando ele veio, ele trouxe esse conceito inconsciente, que não era uma coisa nova, mas por ele ser o que escreveu sobre isso, estudou sobre isso, ficou a fama do Freud de ter descoberto o inconsciente. Mas Freud não descobriu o inconsciente, ele apenas colocou no papel aquilo que já tinham falado, mas que ele foi um pouco além. Só que o inconsciente para ele era uma coisa assim muito ligada a memórias reprimidas do passado, geralmente traumas, de acordo, né, com questões sexuais, a sexualidade. E aí ele ficou mais ou menos nessa limitação, digamos assim, de que o inconsciente eram aquelas memórias, aquelas coisas que existiam na nossa mente, mas que não eram percebidas por nós. E aí, através de várias ações do dia a dia, através de alguns mecanismos que a gente utiliza, esse inconsciente ia se manifestar, mas não era algo que estava o tempo todo na nossa ciência de percepção. Já o Jung, ele expõe um pouco mais isso. Ele vai dizer que o inconsciente existe sim, mas o inconsciente também abarca aquela questão das nossas ancestralidades, das experiências já vividas por outros antepassados nossos, que ele vai chamar de inconsciente coletivo. Então, o Jung já dá uma dica assim, de que não é só aquilo da minha vivência, dos meus traumas desta vida, que eu carrego no meu inconsciente, mas tem algo a mais. E Joana de Ângeles vai chegar e vai complementar. Ela vai fazer o uso, né, dos estudos da psicologia, do Jung, do Freud e de outros, da psicologia transpessoal também, e vai trazer na psicologia espírita que o inconsciente, ele, de fato, ele abarca muito mais do que só esta vida, muito mais do que a ancestralidade, porque o inconsciente é o nosso próprio espírito. Ou seja, através das várias vidas, das várias reencarnações, eu vou trazendo essas memórias, e essas memórias vão ficando lá atrás. E através das minhas diversas reencarnações, eu vou, então, tendo diferentes personalidades, que ela vai falar, e essas personalidades diferentes vão me dar, então, o acesso a essas tendências lá passadas e que eu vou aprimorando a partir do momento que eu vou despertando a minha consciência. Então, um dos grandes objetivos para ela, da nossa existência, é justamente o despertar desta consciência. Mas como é que a gente desperta a consciência da gente, não é?
Por quê? Vamos lá. Então, nós nascemos, somos criados por Deus, espíritos simples e ignorantes. E aí, através dessas várias reencarnações, eu vou tendo oportunidades para que eu vá desenvolvendo mais e mais essa consciência. Só que, o que é que acontece? Ao nos deparar com a vida material, nós somos tão puxados, né, para vivenciar tudo que é daqui, desse plano, que nós começamos a nos identificar com algumas das coisas que Joana vai chamar de ego, né? Então eu vou tendo esse ego, o meu ego vai ficando, digamos assim, bem infladinho. De que forma? Eu vou adquirindo poder, eu vou adquirindo hábitos, por exemplo, vaidade, egoísmo, vontade de ter mais e mais, né? Desenvolvo muito o querer ter mais do que ser, e tudo isso ela diz que é nossa personalidade nos identificando com esse ego. E aí é interessante porque quando Freud fala do ego, é bem diferente, né? Porque o Freud, ele diz que a gente tem o ego, a gente tem o id, o ego e o superego, né? São as três instâncias psíquicas que ele diz. O id seria o quê? Aquela parte da gente, vamos colocar um paralelo aí com o espírito, seria mais os nossos instintos. Então, aquilo que eu quero fazer, eu vou, faço. Então, a criança, por exemplo, vive no princípio do prazer, que é o princípio que rege o id, e a criança, no princípio do prazer, ela não está nem aí para nada. Ela é autocentrada, ela vai fazer as coisas, ela é espontânea, ela vai, né, pintar e bordar. Está com vontade, ela vai lá e faz. O id funciona, né, dessa forma. E muitos de nós ainda vivemos muito nesse id, né? Esse id, não tem essas regras, mas eu vou burlar, não faz mesmo, também vou fazer. Né? Então, assim, o nosso id ainda existe muito dentro de nós. O ego, para Freud, é aquela instância mais assim do nosso contato com a realidade. Então, eu tenho essa vontade de fazer isso, mas eu olho para a realidade e vejo que eu não posso bem fazer do jeito que eu quero. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou balancear isso, eu vou escolher uma alternativa que vá para o meu tempo. E o superego seria aquela instância mais das regras, das normas, né? Eu não posso fazer isso. Então, o id quer fazer tudo, o ego diz que não pode, o superego diz que não pode, e o ego fica lá, não posso isso, não posso aquilo, vou fazer um pouquinho de cada um para ver o que é que a gente faz. Então, veja, o conceito de ego de Freud é diferente de Joana nesse sentido. Por quê? A Freud é como se a gente tivesse que desenvolver esse ego, né? Só que o ego que Joana coloca não é o ego de Freud, de desenvolver esse ego. É o ego, justamente, da identificação nossa com as coisas do mundo, com as coisas materiais. Nesse sentido, o que é que eu quero dizer com isso? Se nós estamos pensando no tema, que muitos são os planos do coração do homem, né? Mas o que prevalece são os propósitos do Senhor, eu posso pensar que muitos dos meus planos são identificações minhas com esse ego. Então, muitos dos meus planos podem ser planos que têm nada a ver com algo transcendente, mas com coisas daqui. Então, eu quero poder, eu quero dinheiro, eu quero estudar na melhor universidade, eu quero que meu filho passe na universidade, seja o primeiro de tudo, eu quero competir, né? Então, ainda é muita aquela identificação com coisas que são coisas temporárias, coisas passageiras, que não dizem respeito ao que Joana chama de self, a nossa essência divina. Porque todos nós temos essa centelha divina dentro de nós. E a nossa consciência é justamente o que vai fazer com que a gente se diferencie dos outros reinos. Então, passamos pelos reinos mineral, animal, vegetal, troquei a ordem, mas, e chegamos no nominal. O que faz com que nós sejamos seres, isso é dito por Léo Denis,
O que faz a gente ser um ser é justamente a consciência. Então, é só a partir da consciência que nós despertamos para passar por esse novo estágio. Então, como é que eu vou alinhar meus planos com as propostas divinas se eu ainda estou identificada, por exemplo, com o meu ego, com as minhas paixões, com as coisas ilusórias, com as coisas passageiras? Então, tem que ter algo, não é, que faça com que faça sentido eu fazer isso. Porque, de repente, a gente pode dizer, poxa, eu venho para cá, eu sofro, eu tenho problemas, não é? Eu passo por cada perrengue, parece que eu vim aqui só para sofrer. E para que tudo isso? Então, é importante que a gente tenha a consciência de que nós temos tudo isso porque o mecanismo que a lei divina tem para que nós possamos aprender é o mecanismo da dor. Mas não a dor para que a gente seja masoquista, ter que sofrer, mas para que a gente consiga, através dela, lapidar, digamos assim, algumas situações na nossa vida que, do contrário, nós não daríamos a importância necessária. Então, quantas vezes na vida da gente uma doença chama a atenção para a gente se cuidar de alguma coisa? Quantas vezes a perda de um emprego faz com que, de repente, você reveja a sua vida, a sua carreira profissional, não é? Quantas vezes até a perda de um ente querido, que mexe com toda a família, às vezes faz com que nós descobramos, por exemplo, o quanto resiliente nós somos, o quanto nós temos de capacidade para poder dar conta de algumas coisas, o quanto às vezes a gente precisa assumir alguns lugares que a gente não estava assumindo porque aquele membro estava fazendo isso por nós, o quanto a gente é capaz, às vezes, de até conseguir se manter financeiramente, porque a gente dependia tanto daquela pessoa. Enfim, cada um tem seus perrengues, né? Cada um tem suas histórias e cada um sabe aonde o calo aperta. Mas se a gente consegue ver nas dores um convite para o aprendizado, a gente vai sofrer muito menos. Então, se nossos planos eles são alinhados com as nossas necessidades egóicas, não é? Com as coisas que são minhas, que eu quero para mim, independente daquilo ali ser consonante com a lei divina, eu vou sofrer. Eu estou escolhendo um caminho de sofrimento. Porém, se eu, a partir de hoje, né, nos meus propósitos, meta 2026, eu coloco aí que eu quero aprimorar no meu espírito, que eu quero fazer diferente, que eu tenho ainda uma tendência a ser irritado, impaciente, grosseiro, seja o que for, mas eu quero mudar isso. A gente pode fazer desse propósito um grande propósito, um plano, fazer um plano. E nesse plano, a gente ir conseguindo evoluir. Esse é o nosso convite. Bom, falando sobre isso, nós vamos ver o seguinte, né? Que para nós podermos despertar essa consciência, nós temos que ter uma coisa chamada autoconhecimento, né? Autoconhecimento. A gente pode dizer, mas eu sei quem eu sou, sabe mesmo, né? Se autoconhecer requer coragem, requer se despir um pouco daquilo que a gente tem e que o outro reclama da gente, mas que a gente fica com raiva do outro que ele reclama, ao invés de dizer obrigada por apontar esse defeito que eu tenho aqui. Já pensou se a gente pudesse fazer isso, né? Porque, e eu já dizia isso, aquilo que te incomoda sobre o que o outro diz, é porque ele existe dentro de você. Então, se você se incomodou, uma amiga minha dizia assim, bateu, doeu, toma que teu. E é isso mesmo, né? Incomodou é porque tem alguma coisinha ali que pegou no teu calinho. Então, já pensou se a gente pudesse aproveitar a oportunidade quando alguém diz alguma coisa que a gente não gosta, ao invés de a gente ficar irritado, que aí é a nossa identificação com o ego. Como assim você está dizendo isso sobre a minha pessoa, né?
Se a gente pudesse olhar aquilo com humildade e dizer assim, mas espera aí, tu acha que eu sou assim? Por quê? Me dá um exemplo. Tu acha que é isso mesmo? E aí olhar para aquilo, não com aquela defensividade, aquela agressividade, talvez a gente pudesse crescer muito. Já pensou os casamentos e as brigas que a gente tem, porque o outro pega no pé da gente, porque conhece, sabe que a gente, né, sabe que irrita a gente, sabe que deixa a gente chateado, né? Se aquela pessoa, já pensou no meio da briga, a pessoa chega e diz, mas você é isso. Aí você olha e diz assim, poxa, obrigada por ver isso em mim. Já pensou? Que alegria que seria, né? Poxa, muito obrigado, meu amor, você está me ajudando a evoluir. Seria ótimo, né? Mas não é assim que acontece, né? Porque aquilo que dizem sobre a gente, não é? A gente não reconhece como nosso, a gente acha que a gente não tem aquele defeito, porque um dos mecanismos de defesa do ego é justamente a projeção, né? A culpa é do outro, nunca é minha. Não. Então eu nego, que é o mecanismo do ego, eu nego, eu projeto no outro, eu racionalizo, mas eu sou assim porque, né? Ou eu introjeto, né? Eu resolvo ser alguém que eu não sou, então eu pego uma figura de alguém, de repente eu estou igual àquela pessoa, né? Eu estou copiando as coisas daquela pessoa. Então são mecanismos, né, que a gente utiliza de fugas que não ajudam a gente, mas a gente acha que ajuda, né? Porque o problema não é nosso. Então, um dos conceitos que o Jung traz, por exemplo, bem importante, que a Joana também traz, é o conceito de sombra. O que é a sombra? É aquele lado obscuro da gente, que a gente está no inconsciente, né? Que a gente não vê, ou não gosta de ver, ou quando dizem que a gente tem, a gente não quer aceitar que tem, mas que faz parte das nossas, digamos assim, das nossas imperfeições ainda. Mas a sombra não é uma coisa ruim, não é? Veja, se em cada reencarnação a gente carrega uma coisinha dessa, um defeito, uma tendência, não é? Porque a gente sabe que quando a gente reencarna, temos o esquecimento do passado, graças a Deus, né? Mas dá para a gente saber mais ou menos a pecinha que a gente foi na outra vida, porque a gente, né, vez por outra, aparece uma personalidade ali que você não sabe onde vem, mas você sabe que tem aquilo ali dentro, né? Então, de repente, aquele anjinho de bondade se transforma num dinossauro, tiranossauro rex, assim, sabe? Bem raivoso no trânsito, seja lá onde, né? Então, assim, nós temos, né, nossas tendências e dá para a gente saber, mesmo a gente esquecendo, não precisa saber se você foi a reencarnação de uma rainha do passado, para você talvez perceber que você tenha dentro de você um grande orgulho, não é? Que você seja uma pessoa meio vaidosa, meio pedante. Enfim, então a gente esquece dessas coisas, mas a sombra é essa lembrança da gente. Olha, eu estou aqui. Eu acho que é por isso que o nome é sombra, né? Porque está ali, ó, encostadinho na gente. Então, eu estou aqui, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Expulsar a sombra? Não, vem cá, sombra, vem cá. Ó, tu é uma parte minha que eu não gosto. Vamos fazer as pazes aqui. Deixa eu ver, quando tu aparecer, eu vou te botar no teu cantinho, né? E aí a gente faz isso através de quê? Do autoconhecimento. Então, esse autoconhecimento é um mergulho nosso dentro do nosso ser para que a gente fique cada vez mais e mais conscientes. E cada vez que a gente fica mais conscientes, mais a gente vai tendo mais responsabilidades, mais a gente vai fazendo escolhas melhores, mais esses planos são alinhados com as leis divinas e menos restrições a gente vai tendo. Quanto mais evoluído é o espírito, mais liberdade ele tem. Os espíritos puros, eles são espíritos livres, não é? Porque não há mais a necessidade de algo externo. Porque na evolução, gente, que nós estamos ainda, nós ainda precisamos de alguém que puxe a orelha da gente, diga, ó, pisasse na bola, fizesse um negócio errado, né? E às vezes a gente fica esperando também isso. A gente ainda tem muito aquela cultura, né? Meio de
não, eu vou ali, eu vou tomar um passe, vou receber um passe, porque aí eu vou ficar purificado a semana toda, aí eu faço, né, tudo que eu quero a semana todinha, pinto e bordo, não, mas agora eu vou receber um passe e eu vou ficar bem, né? Ou eu vou receber a minha comunhão e eu vou me confessar e o padre já me perdoou, agora eu estou, né, eu tenho assim um tempo ali para cometer de novo as coisas até a próxima vez que tem a confissão para eu me confessar de novo. Então, assim, a gente vive muito ainda essa cultura, né, do externo. Parece que a gente precisa, né, de algo de fora para dentro para a gente poder realmente acertar. Mas a consciência, o despertar da consciência para que nossos planos, nosso coração sejam alinhados com esse propósito de Deus, tem que ser algo interno. E para ser interno, eu tenho que ter o meu autoconhecimento, eu tenho que desenvolver a minha consciência. E para eu desenvolver minha consciência, eu tenho que pensar assim, qual é o sentido da minha existência? Por quê? Se eu não vejo sentido na minha vida, muitas vezes eu até me mato, né? Então, o desenvolvimento da consciência passa pelo sentido existencial. E esse sentido existencial, como vocês já devem ter ouvido falar, é muito bem descrito pelo Viktor Frankl, né, que foi um psiquiatra infantil, que viveu uma experiência bem difícil no campo de concentração. Ele tem um livro belíssimo, Em Busca do Sentido, e que ele vai justamente estudar o que é que faz com que as pessoas consigam sobreviver dentro do campo de concentração, que é a experiência, uma das experiências, na opinião dele, na minha também, mais desumanas, não é, que uma pessoa pode passar. Então ele vai, dentro daquela experiência tão desumana, ele vai tentar estudar, veja que coisa incrível, né? Você, dentro de um campo de concentração, você, ao invés de estar ali, sobre das desgraças que acontecem. Você procurar entender o que é que faz com que as pessoas que passem por essa experiência sobrevivam. E aí ele descobriu que as pessoas que sobreviviam ao campo de concentração são justamente aquelas pessoas que eram capazes, não é? Elas tinham ou um trabalho ali que elas desenvolviam, ou elas tinham alguém lá fora que estava esperando por elas, não é? Ou que elas acreditavam que elas conseguiriam sobreviver para que elas pudessem fazer alguma coisa com a vida delas. Então, veja, ele desenvolveu o que ele chama de logoterapia, que é a terapia do sentido da vida. E esse sentido existencial, nós temos que buscar. E a gente só busca isso fazendo esse mergulho interior. Então, esse sentido existencial, ele muitas vezes ele é impedido de acontecer. Por quê? Por conta do hedonismo que a gente vive, que é a busca do prazer, por conta do tédio, né? Por conta do desfalecimento, às vezes a gente fica desanimado e não está muito afim, não é, de ter trabalho, porque dá trabalho. A gente desenvolver o autoconhecimento e a autoconsciência dá trabalho, não é uma coisa que a gente, não é, que é prazeroso o tempo todo. Às vezes a gente precisa realmente mergulhar e a gente, né, não é fácil a gente se deparar com essas nossas tendências, com essas nossas características. Outra coisa que impede a gente a buscar o sentido existencial são isso tudo a Joana falando, tá? São as ambições desmedidas. Então, eu quero mais e mais e mais e mais, e não tem limite para mim, e quando eu consigo aquilo que eu queria, eu vou lá, não, mas eu preciso trabalhar mais, eu preciso ganhar mais dinheiro, preciso juntar. Então, essa ambição desmedida, ela diz que vai atrapalhar essa busca do sentido existencial. Outra coisa que ela coloca, que também atrapalha esse sentido existencial, é a questão da posse, né? A posse, o desejo da posse. E é interessante que ela coloca também a não posse, porque a posse, se você tem muitas posses, muitas vezes, não é, você diz assim, você está preocupado como é que eu vou conseguir manter aquilo, porque eu tenho tanto que eu consigo
né? Eu fico preocupado se vão me roubar, aí eu blindo meu carro, aí eu chamo segurança, aí eu boto um monte de gente, né? Aí eu tranco minha porta lá de casa, eu boto... Então, assim, você fica preocupado porque você tem. E a não posse também, porque a não posse é, como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou conseguir, né? E você fica naquele estresse. E aí, gente, a gente entra então naquela pergunta que a gente fez lá no início. Mas quer dizer que realmente, se meu destino for, né, viver pobre o resto da vida, né, ter uma determinada doença, sofrer determinadas coisas, quer dizer que se isso for o propósito de Deus, ou se isso tem a ver com o meu planejamento reencarnatório, eu estou fadado àquilo, não tem nada que eu possa fazer? De jeito nenhum, né? Leon Denis, ele vai falar, no capítulo que ele fala aqui sobre o destino, exatamente isso, né? Que nós somos os protagonistas da nossa história. Então, somos nós que causamos os efeitos daquele nosso destino. Nós viemos, sim, com a programação reencarnatória, combinamos lá em cima, o compulsoriamente você vai de todo jeito e é assim que vai ser, né? Que são as nossas expiações, mas existem os agravantes e os atenuantes. O Evangelho nos fala das causas presentes, das causas pretéritas, não é? Das nossas aflições, no capítulo 5 lá, que fala sobre bem-aventurados aflitos. Então, nós somos os protagonistas desse destino. Agora, se existem coisas que nós temos que passar para que a gente possa aprender, nós vamos passar. Mas, mesmo as coisas que a gente vai passar, se a gente se alinha com as leis divinas, se a gente faz o bem, se a gente, através do livre-arbítrio, escolhe o caminho do bem, nós seremos também atenuados no nosso sofrimento. Isso é muito consolador. Por isso que a doutrina espírita é tão maravilhosa, né? Porque ela nos chama para a responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, ela diz, espera aí, mas eu vejo, existe justiça na lei de Deus. Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso. Então, você veio com o gene de uma doença, de repente. E aí, poxa, todo mundo adoece, mas você não adoece. Por que será? Né? Eu fui o único sortudo da família. Será? Né? Porque muitas vezes a gente não desenvolve alguma coisa porque a gente veio com aquela programação, mas aquilo é atenuado. Às vezes, por exemplo, né, não me lembro a história que foi, mas alguém que ia perder a mão e só perdeu o dedinho, né? Tem um negócio desse. Então, assim, perdeu de todo jeito. Perdeu, mas não foi a mão, foi o dedinho, né? Então, as nossas escolhas, as opções que a gente vai fazendo na vida da gente, vão determinando esse destino, tá? E aí, o livre-arbítrio é que faz com que nós escolhamos isso. E o livre-arbítrio ele está diretamente relacionado com a escolha do bem e a escolha do mal, né? Então, quando a gente fala assim, deixa eu pegar aqui desse livro aqui, ó, falando do livre-arbítrio, né? Aliás, eu vou falar depois. Vamos então pensar o seguinte, né, mesmo de conclusão, para que a gente vá pensando no tema e a gente vá chegando às nossas próprias reflexões com relação a isso. Então, quais são os planos que hoje eu tenho para mim? Né? Esses planos estão alinhados ou não com o bem? Esses planos, eles são mais planos que são e dizem respeito a mim como um ser material ou como um ser imortal? Será que eu estou tendo essa consciência, né, de fazer meus planejamentos, mas visando aquilo lá na frente, né? Porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena e não seres terrenos vivendo uma experiência espiritual, né? Então, a Joana, ela nos dá essa dica do autoconhecimento, da autoanálise. Ela diz assim,
que a gente pode desenvolver, não é, essas características para a gente se alinhar com os planos divinos através da prece, através da meditação. Quantas vezes durante o dia a gente para? Só parar para respirar, né? Para se conectar, para ligar o interruptor assim, eu e Deus, né? Precisa aquela coisa normal, aquelas preces longas. Aliás, Jesus até disse, né, que não adianta muitas palavras, é o que vem do coração da gente. Então, aquele momento para a gente dizer, puxa vida, como é que foi meu dia, né? Como diz no Evangelho, o Santo Agostinho, uma passagem que ele refletia, ele chegava à noite e dizia, ai, deixa eu avaliar como é que foi meu dia, o que é que eu fiz, o que é que foi bom, o que é que não foi. Então, assim, que a gente possa, né, desenvolver essa capacidade de dar essa parada à noite, ou se a nossa consciência, porque o Livro dos Espíritos nos diz, né, quando Kardec pergunta aos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E ele diz, na nossa consciência. Então, se a gente para e diz, puxa vida, eu não fui legal hoje com meu colega de trabalho, poxa, eu fui tão grosseiro com meu filho, poxa, eu fui um tirano no trânsito, seja o que for, né? Se a gente parar para pensar, como é que eu faço para reparar isso? Né? Porque tem aquela frase linda de Chico que diz, né, que a gente pode voltar lá ao passado e fazer um novo começo, mas a gente pode recomeçar e fazer um novo fim. Então, se eu não posso apagar aquilo que eu fiz lá atrás, mas como é que eu posso reparar isso? E se eu não posso reparar com aquela pessoa, seja porque a pessoa não está mais aqui, ou seja porque a pessoa não quer o nosso perdão, né? Não interessa, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, essa consciência desperta, essa vontade de acertar, não é? Porque Kardec nos diz na codificação que o bom espírito não é aquele que é perfeito. Jesus nunca exigiu perfeição de ninguém, não é? Então, o Kardec coloca que o bom espírito é aquele que se esforça a cada dia para vencer as suas más tendências. Então, gente, a gente não está aqui dizendo que a gente tem que ser perfeito, até porque ninguém é. Nós estamos num planetinha de provas e expiações. Nós ainda não estamos nem na regeneração, e na regeneração ainda tem o mal. Não é? Então, para a gente chegar no estágio 3, ainda tem um caminho aí. Né? Então, que a gente não se auto-puna, não se auto-culpe, não se auto-exija tanto. Mas, cada vez que a gente consegue uma vitória de alguma coisa que a gente faz, que a gente diz, puxa vida, hoje eu consegui não ficar irritada, né, com a minha mãe, por exemplo, me tira do sério, hoje eu consegui não ficar irritada com a minha mãe, hoje eu vou lá na casa da minha mãe, vou fazer um exercício de realmente respirar e ter paciência com ela, né? Quando a gente consegue, de repente a gente está fazendo isso, porque André Luiz diz, a disciplina cria o hábito. Então, se você faz, e você está com aquele propósito, olha aí o plano, você está com aquele propósito, eu vou conseguir, né? E é o que a gente leva daqui, porque eu vou conseguir um carro, eu vou conseguir um carro, eu vou conseguir, mas o carro não vai com você não, né? O que a gente leva são as nossas virtudes, é o que a gente desenvolve no nosso espírito. Então, que a gente possa ter essas virtudes em sintonia com o Pai, em sintonia com as leis divinas, porque é isso que vai trazer felicidade para a gente, é isso que vai trazer paz de espírito, isso é sentir o reino de Deus dentro da gente. Então, eu preciso me sintonizar com o alto, né? Eu preciso fazer, Joana diz aqui no capítulo Momentos de Consciência, eu preciso tomar a decisão de ser feliz. Mas vai ser feliz tomando todas, fazendo farra, fazendo o que eu quero, né? Porque a liberdade, já vimos, vem acompanhada da responsabilidade. Mas é aquela felicidade que você vai levar dentro do seu coração. E para terminar, eu trouxe aqui um trechinho que eu queria ler para vocês. Desse livro aqui que fala Momentos de Saúde e de
consciência, da Joana de Anjos. Primeiro vou ler para vocês uma coisa que ela fala sobre o sentido existencial. Ela diz: a conquista do significado existencial dá-se mediante a aquisição da capacidade crítica, do discernimento ante a verdade, da coragem de ser-se autêntico, que a vulgaridade destrói em razão das conveniências e descaracterizações da pessoa como indivíduo. Né? Então, que a gente tenha coragem, porque quando a gente vai nesse caminho, às vezes a gente fica só. Então, eu gostava de beber demais, e agora meus amigos não me chamam, né? Eu gostava de fazer determinadas farras. Eu gostava de pular carnaval no meio de Olinda, com um monte de gente lá, né? Tudo suado e metendo cotovelo em tudo quanto é canto, e agora eu não vou mais. Então, você vai ficando um pouco só. Mas vão ter pessoas que vão também se afinar com você, no sentido de fazer também coisas que são do espírito, que você gosta. Isso não quer dizer que a gente vai só viver de coisa do espírito, né? Nós vivemos no mundo material, a gente ainda precisa trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar, né? Não é nesse sentido. Até porque uma vida contemplativa não é o que Jesus diz. A vida de Jesus, ele tinha os momentos de contemplação, mas era muito ativo, né? Então, para terminar, eu vou ler para vocês aqui esse trechinho. Eu vou ver aqui no livro. Eu não sei a página do boteco, eu não lembro. Deixa eu ver se é mais. 284, vamos lá. Estava cuidado aqui com o meu clipe, se ele soltou. Pronto. Vamos lá. Achei. É no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Aí ele diz assim, quando ele está falando no capítulo A Lei dos Destinos. Trabalha com todas as potências do teu ser por preparar esta evolução. É mister que a atividade humana se dirija com mais intensidade para os caminhos do espírito. Não discutas, pois, mas trabalha. A discussão é vã, estéril. Estéril é a crítica, mas a obra pode ser grande, se consistir em te engrandeceres a ti mesmo, engrandecendo os outros, em fazeres o teu ser melhor e mais belo, porque não deves esquecer que para ti trabalhas, trabalhando para todos, associando-te à tarefa comum. O universo, como tua alma, renova-se, perpetua-se, embeleza-se sem cessar pelo trabalho e pela reciprocidade. Vê que coisa linda que ele diz. Tua obra mais bela é tu mesmo. Não é lindo? É demais. Cada uma de tuas vidas é o caminho fecundo do qual deve sair apto para tarefas, para missões cada vez mais altas, apropriadas às tuas forças, e cada uma das quais será tua recompensa e tua alegria. Assim, com tuas mãos, irás, dia a dia, moldando teu destino. Terminada que seja tua evolução terrestre, quando tiveres exaltado tuas faculdades e tuas forças a um grau de suficiente capacidade, subirás então com teus amados para outros mundos mais belos, mundos de paz e harmonia. E aí poderás dizer com a alegria de uma consciência tranquila: minha passagem na terra não foi estéril, não foram vãos os meus esforços. Então, que a gente possa construir esse destino, nossos planos alinhados com os planos que são de Deus, né? Com os propósitos que são divinos, porque só assim vamos conseguir realmente o sentido da nossa existência, vamos conseguir evoluir e, de fato, nossas metas serão metas imortais, né? Serão metas não passageiras, não temporárias, porque são metas do Espírito. Muita paz para todos.